Olá, pessoal, boa tarde a todos. Vamos dar início ao nosso evento. Peço para quem já estiver conectado, mandar para a gente aqui no chat se está tudo bem com o áudio e com o vídeo. Vou pedir também que o Fernando, meu colega, tire também o template do evento. Por favor, Fernando. Muito obrigado. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Bruno Fates Arpelon, sou diretor de inovação e sustentabilidade da Câmara Brasil-Alemanha. Antes de darmos início ao nosso evento, então, vou fazer uma breve introdução sobre o que é a Câmara Brasil-Alemanha, uma vez que eu acho que nem todos aqui são empresas associadas à Câmara, e também para dar uma contextualização sobre por que estamos fazendo esse evento. Bom, para quem não conhece, então, a Câmara Brasil-Alemanha é uma associação de empresas ligada ao governo alemão. Hoje nós estamos presentes em 90 países, com cerca de 120 escritórios, e ao redor do mundo nós temos dois objetivos principais: promover a cooperação bilateral entre a Alemanha e os países que essas câmaras se estabelecem, e também ajudar o desenvolvimento local das empresas associadas. A Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo, ela tem um pouco mais de 100 anos de atuação, é uma câmara bastante antiga, uma das câmaras mais antigas dessa rede mundial que eu falei para vocês, e também uma das maiores câmaras. Salvo engano, hoje nós perdemos aí em relação a tamanho para a Câmara da China. A Câmara de São Paulo tem algumas áreas estratégicas de atuação, e entre essas áreas aí estratégicas, nós temos aí a área de inovação e sustentabilidade, áreas a quais aí eu tenho o prazer de liderar, e toco aí junto com o meu time aqui presente também, e Fernando Prado Paraíso vai falar um pouco mais para vocês sobre esse projeto, uma vez que ele figura aí como líder dessa iniciativa de ODS. Pessoal, falando bem rapidamente sobre a área de inovação e sustentabilidade. A área de inovação e sustentabilidade reflete os objetivos da Câmara, ou seja, essa questão de cooperação bilateral e também um apoio local às empresas associadas, porém no campo de inovação e sustentabilidade. Nem sempre a área de inovação e sustentabilidade da Câmara estiveram debaixo do mesmo guarda-chuva, sob a liderança da mesma pessoa, porém do ano passado para cá, esses temas se juntaram, inovação e sustentabilidade, por nós acreditarmos que não temos como falar sobre inovação sem falar sobre sustentabilidade, e não temos como também falar sobre sustentabilidade sem falar sobre inovação. Então, desde 2020, então, essas duas áreas, esses dois temas se juntaram. A gente ainda tem para cada um desses temas comitês específicos estratégicos para poder direcionar nossas atividades. Então, hoje, o Comitê de Sustentabilidade, que é o nosso conselho, vamos dizer, de sustentabilidade, ele é liderado pelo Manfredo, CEO da BASF, e o nosso Comitê de Inovação, coincidentemente, liderado pelo Antônio Lacerda, vice-presidente da BASF. Com isso, pessoal, por meio desses conselhos, né, tanto de inovação quanto de sustentabilidade, a gente busca estar sempre aí alinhado com as demandas do mercado e até um pouco mais que isso, buscando sempre antecipar as demandas que as nossas empresas associadas venham a passar, trazendo para elas aí soluções que tenham fit, né, tenham aderência com aquilo que elas vêm passando. E é nesse contexto, então, que a gente entra no tema sobre o ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Como acho que a maioria já sabe, a gente vai falar um pouco mais aqui hoje, esses objetivos, eles são bastante amplos, né? Mas, de forma geral, eles buscam ali o fortalecimento de ações relacionadas à sustentabilidade, seja no aspecto social, econômico, ambiental. Estou sendo bastante simplista aqui, nós temos grandes especialistas que vão falar sobre o tema depois, inclusive o próprio Pacto Global. Mas, em virtude aí da importância desse tema e da atualidade desse tema, esse tema passa a ser uma pauta estratégica da Câmara Brasil-Alemanha. Então, há alguns anos já as nossas atividades vêm sendo pautadas também nos ODS, e cada vez mais a gente vê a importância de promover esse tema dentro de toda a cadeia de empresas, não somente aí dentro de grandes empresas, mas dentro de empresas também de pequeno e médio porte. E eu brinco um pouco também de trazer esse aspecto do ODS não só para um relatório de sustentabilidade, mas de fato para o portfólio da empresa, ou seja, como é que a gente consegue agregar valor por meio disso? Como é que a gente consegue fazer que as ações de sustentabilidade sejam sustentáveis no âmbito econômico? Esse é o motivo um pouco do nosso evento de hoje, no qual a gente vai discutir sobre um pouco mais sobre ODS junto a empresas que já têm ações práticas nessa área, no caso a BASF e a Siemens, e no momento final nós teremos aí a apresentação desse curso que nós estamos realizando em parceria com o Pacto Global e também sendo financiado pelo GIZ, que é a Agência Alemã de Cooperação Internacional, um curso online, né, vai ser apresentado para vocês depois. E, por fim, após esses dois momentos de painel de apresentação do curso, que ao todo vão durar no máximo 60 minutos, nós abriremos aí para perguntas e respostas.
Então, durante o painel e durante a apresentação do curso, não abriremos aí, não teremos um momento para perguntas, mas desde já, vocês podem mandar para a gente pelo chat ou até pelo próprio Q&A que fica aqui embaixo, as dúvidas ou comentários que vocês tenham, e no final a gente vai abrir para discussão, onde todos vão poder participar. Bom, com isso, gente, gostaria de chamar, então, a Ana, da BASF, e a Márcia, também, da Siemens, para a gente dar início à nossa discussão. Olá, Ana. Oi, Bruno. Oi, Márcia. Olá, Bruno. Olá, pessoal. Ana. Tudo bem? Boa tarde a todos e a todas. Prazer estar aqui com vocês hoje. Pessoal, minha primeira pergunta é bastante simples, tá? Eu vou pedir, Ana e Márcia, que vocês se apresentem, falem rapidamente também qual que é a relação de vocês com o tema, com sustentabilidade, ODS. E aí, Ana, se quiser começar, eu vi isso por ordem alfabética aqui. Começo, então, aqui com uma ordem alfabética. Bem, eu sou a Ana Michi, eu trabalho na BASF desde 2010, e na BASF eu atuei em governança em compras, compras sustentáveis, depois também auditoria interna, e desde novembro de 2019 eu atuo como consultora de sustentabilidade. E o meu papel é justamente esse, né? Entender os ODSs, promover essa agenda aqui no Brasil, entregar soluções diferenciadas para os nossos clientes e parcerizar, como a gente faz muito bem com a Siemens. A gente trabalha em muita colaboração também com a Câmara Alemã e com outros parceiros do mercado, startups, pequenas e médias empresas e outras multinacionais também. Então, muito do meu papel é promover essa agenda, como o Bruno bem disse, portfólio sustentável e sustentabilidade econômica também. Muito obrigado, Ana. Márcia, se quiser continuar. Opa, meu nome é Márcia Sakamoto, eu já estou na Siemens há 21 anos, uma longa data. Comecei ali na área de vendas, depois aí eu vi que as empresas começaram a falar de sustentabilidade. Foi quando o meu chefe, na época, me fez trabalhar numa caixinha da organização e tinha uma caixinha de sustentabilidade. Eu falei, opa, eu quero isso para mim. Quando eu entrei, eu vi que e comecei a me relacionar com outras organizações, empresas, e eu vi que eu não sabia nada, precisava aprender, devorar essas informações aí com vocês da Câmara, com outras organizações, como o Pacto também, para poder entender isso. Eu diria o seguinte, eu estou já agora há 10 anos nessa área, mas todo dia eu vejo que eu tenho a aprender. E meu papel dentro da Siemens, né, é de sustentabilidade também, como a Ana, né, faço o mesmo trabalho que ela, também tenho o chapéu aí da parte de relações externas e governamentais, que me ajuda a organizar essa agenda, né, da governança da sustentabilidade como um todo, enxergar isso como business mesmo, quais são os impactos que isso traz para a organização, e como a organização também pode ajudar o país, a empresa, né, e todos os nossos parceiros aí envolvidos, como vocês aí da HK e o Pacto Global também. Seria isso. Muito obrigado, Márcia. Obrigada a vocês. E aí, nossa discussão, eu vou até tentar puxar de uma forma que a gente venha aí numa camada um pouco mais estratégica e vai descendo para o lado mais prático. Então, indo nessa linha, queria que vocês comentassem se os ODS estão presentes na estratégia das empresas de vocês, de que forma, caso estejam presentes, eles estão aí dentro da estratégia de cada uma das empresas. Bom, se quisermos seguir essa ordem, vamos começar pela Ana e na próxima eu inverto aí a pergunta. Tá, Bruno, eu acho que essa é uma pergunta que, assim, acho que tanto eu quanto a Márcia, a gente poderia ficar aqui 30 minutos só falando disso, então vou trazer alguns elementos disso em relação à BASF. A BASF é uma das fundadoras, uma das empresas fundadoras do Pacto Global, e a BASF é signatária do Pacto Global aqui no Brasil, obviamente, e a BASF se entende como uma empresa que quer ser uma força motriz do atingimento da Agenda 2030, porque o nosso propósito é criar química para um futuro sustentável. Então, é um pouco dessa origem que a gente tem de relacionamento em relação aos ODSs. Mas a gente também tenta colocar os ODSs no centro das nossas decisões, uma vez que a nossa ambição é entregar soluções sustentáveis para o mercado.
Eu sei que depois a gente vai falar de portfólio, mas já queria trazer um exemplo aqui, como o ODS de Fome Zero, por exemplo, a gente tem ali dentro do nosso portfólio itens de fortificação alimentar, como a própria vitamina A. Então, desde a nossa pesquisa e desenvolvimento, a gente já vive os ODS em relação a essas equipes, depois em relação às equipes de sustentabilidade da BASF, e também como a gente promove isso com as nossas equipes de marketing e vendas. Toda a estratégia da BASF, quando a gente vai ver em sustentabilidade, ela é pautada nessa agenda. Então, quando a gente fala de mudanças climáticas, semana passada, nós anunciamos nossas novas ambições em relação às mudanças climáticas, que são ainda mais audaciosas, justamente para que a gente consiga entregar com muito sucesso essa Agenda 2030. Também nossas iniciativas em economia circular e também as iniciativas de um portfólio um pouco mais sustentável. Tudo isso se relaciona com o ODS até o ponto em que a gente comunica isso também para o nosso investidor, para a sociedade, para os stakeholders. Então, quando a gente coloca as metas financeiras e não financeiras da nossa companhia nesse relatório anual que a gente promove, lá também tem o quanto a gente contribui para cada um desses ODS. Então, é nessa jornada que a BASF caminha em relação a esses objetivos. Muito obrigado, Ana. Márcia, se puder comentar um pouquinho de como é na Siemens. Sim, é muito parecido com o roteiro aqui que a Ana comentou, da BASF, né? Aliás, são empresas aí antigas, a Siemens já tem 173 anos, e para ela sobreviver, ela tem que andar de acordo com as tendências, e para isso, o que ela tem feito? Tá? Ela faz uma análise de mega tendências mundiais, né? Hoje a gente está falando de globalização, mudanças climáticas, aumento populacional, urbanização, né? Saúde. Então, são essas preocupações, né, que a empresa ela tem que voltar, né, já tem 173 anos, então, conforme ela vem andando, e ultimamente a gente está falando de digitalização. Então, essas mudanças que vão acontecendo, a empresa, se ela não acompanhar essas mudanças, ela não vai ter forças para sobreviver, ela tem que ser resiliente, ter uma estrutura, né, aliás, a agenda da ODS é muito bem-vinda, né? Porque você consegue moldar, e como a Ana comentou, da relação que você tem, inclusive com os investidores, né? Facilita essa conversa, esse diálogo, né? Você ter ODSs claras no seu portfólio, né? Como a Ana colocou os exemplos, eu cito também aqui da Siemens, né? Na parte de mudanças climáticas, são trabalhar com a energia renovável, eficiência energética, por exemplo, que vai falar mais um pouquinho adiante, só para ter essa relação de como é que funciona esses negócios. E aí eu volto, Márcia, para você, então, a gente sempre inverter um pouquinho. As duas comentaram um pouco em relação ao portfólio, né? Que isso nasce nessa ideia, mas vocês sempre buscam trazer isso para o portfólio. Mas, na prática, vocês consideram os ODS, eu não digo talvez como ponto de partida, mas ou até mesmo como ponto de partida para o desenvolvimento de novos produtos ou serviços? Como que, na prática, assim, o ODS está presente, talvez ali naqueles momentos iniciais da construção do portfólio, até a gestão do portfólio, assim por diante? Sim, bom, no caso aqui da Siemens, né, hoje realmente ela tem moldado, tanto é que esses investimentos de P&D, hoje a gente está falando de digitalização, então um exemplo seria para indústrias e infraestrutura, yes? Hoje ela está voltando, né, para a parte de indústrias, modernização das indústrias, serem mais eficientes, infraestrutura, né, provendo qualidade de vida, falando assim bem a grosso modo, e que acaba refletindo nas outras ODS também. E esses investimentos que eu comentei, até em PD, que vão muito nessa linha, para vocês terem uma ideia, em 2020 nós investimos mundialmente 4,6 bilhões de euros, tá? Em novos portfólios, né? Falando hoje também nas tendências de 5G, cidades inteligentes, resilientes, sustentáveis, né? E aqui no Brasil mesmo, né, a gente está dentro daquele hub, né, do IPT, então tem não só lá fora, né, mas aqui também no Brasil, e o que a gente não tem aqui, a gente inclusive adquire outras empresas para complementar o portfólio que a gente não tem, né?
Então, é muito nessa direção. E tudo isso tem que estar andando com ODS, aliás, não só ODS, tá? A gente tem falado muito de ESG, né? A gente fala dos riscos que se tem das empresas, das organizações, mas a gente também tem que olhar isso como uma oportunidade, e é onde a ODS responde, né? Tá? Então, acho que seria essa a minha contribuição. Muito obrigado, Márcia. E Ana, e como é que os ODS aí direcionam os esforços, talvez, de inovação, desenvolvimento de produtos e serviços da BASF? Bruno, a gente tem muita ambição em contribuir para o atingimento desses objetivos globais da Agenda 2030. Então, eu já dei um spoiler aqui, que foi a vitamina A como uma fortificação alimentar, então, em relação a essa nossa contribuição. Mas falando da BASF, a gente tem aqui, só na América do Sul, 11 unidades de negócio. E isso significa que a gente atende o setor agro, o setor de cuidados pessoais, o automobilístico, e dentro de cada um desses negócios, a gente tem ali sua contribuição em relação aos ODS. Por exemplo, a gente tem uma divisão de catalisadores, que é catalisadores automobilísticos, e essa peça, o catalisador, ela é uma peça fundamental para evitar a emissão de gases poluidores na atmosfera. Então, com isso, a gente colabora ali com a ODS 12 de mudanças climáticas. A gente também tem, dentro do nosso portfólio de cuidados pessoais e para casa, uma solução chamada Soluprat, que ao longo da cadeia produtiva, ela economiza recursos hídricos, economiza energia, não só dentro da BASF, mas como uma solução entregue aos nossos clientes também. Quando a gente pensa em cidades sustentáveis, a gente tem dentro do nosso portfólio soluções que melhoram o isolamento térmico de uma casa, por exemplo, de um edifício. Isso contribui tanto para uma cidade sustentável, quanto para a economia de energia em si, então para o ODS de energia renovável, onde a gente tem ali que consumir menos energia para manter essa residência no mesmo nível de aquecimento, e assim por diante. Então, a BASF, quando ela pensa no seu portfólio, ela pensa em seus impactos, um pouco em relação ao tripé da sustentabilidade, o aspecto econômico, o aspecto social também e o aspecto ambiental. E, naturalmente, tudo isso se converge com os ODS e a gente consegue hoje, Bruno, dentro do nosso portfólio, das nossas soluções em sustentabilidade, identificar em qual ODS cada item do portfólio tem ali a sua contribuição. Biodegradabilidade, compostabilidade, melhoria da eficiência de um insumo agrícola, diminuição das emissões, combate à pobreza, e com isso a gente consegue medir um pouco o nosso avanço em relação a essa agenda também, o quanto a gente tem ali tanto já desenvolvido, de portfólio que tem soluções que atendam às ODS, quanto a gente consegue aumentar a nossa oferta dessas soluções para o mercado e o quanto a gente precisa, com essa visão, investir em P&D para ter mais produtos que impactem positivamente cada vez mais ali a sociedade e o meio ambiente. E fazer uma pergunta para vocês, até com base nessa ainda. Vocês comentaram, obviamente, todos os produtos que vocês lançam têm essa conexão direta com o ODS. De alguma forma, assim, 99%, ele impacta ali em algum ou alguns ODS que estão entre os 17. Mas a minha curiosidade é o seguinte, vocês já tiveram casos no qual o interesse primário, vamos dizer assim, do desenvolvimento daquele produto ou serviço foi o atendimento a algum dos ODSs? Porque eu entendo assim que, obviamente, existe dentro da sustentabilidade a questão do pilar econômico. Então, qualquer lançamento de produtos, se a gente for, vamos assim, olhar pelo pilar econômico da sustentabilidade, ele se encaixa dentro porque ele busca trazer uma sustentabilidade econômica para a empresa, uma vez que você lança um novo produto. Mas pensando talvez um pouco mais nesses outros aspectos, vocês veem caso ali onde o interesse primário é o atendimento desse ODS, desse objetivo ambiental ou social? Eu passo para a Márcia primeiro. Tem sim, Bruno. Hoje a gente tem falado, a gente tem que também olhar o que o cliente está precisando. Então, você tem das ODSs, né? Sim, né? A gente está falando, por exemplo, de pegadas de água, tá? Uma empresa, uma indústria que consome muita água ali, tem perdas no processo, precisa usar ela de forma mais eficiente, ela tem até objetivos, assim, por exemplo, de indústrias aí de bebidas, né? Eles têm até uma comparação de quantos litros que ela precisa de água para fazer
1 litro daquele do refrigerante, por exemplo. Então, você pode, nós podemos aqui, no caso da Siemens, né, trabalhar aí com eles, desenvolvendo processos juntos, né, com digitalização, na melhoria de processos, né, dele para diminuir esse consumo, né, ter um consumo mais eficiente, tanto na água, na energia. Outros clientes, eu vou dar um exemplo, aliás, vou até dar um exemplo de um projeto agora, que é de Aguaduna. A Siemens assinou no ano passado um MOU com os investidores espanhóis, aqui no Brasil da Naurigas, né? Esse projeto se chama Aguaduna, fica no nordeste do Brasil. Esse projeto, ele é um projeto conceitual, onde nosso MOU inclusive para trabalhar dentro do conceito desse projeto. Então, com soluções, é um projeto muito ambicioso, ela vai se tornar uma cidade de referência mundial, né? Em termos de cidades inteligentes, resilientes, sustentáveis. É uma cidade que vai ser construída do nada, para atender 60 mil pessoas ali. Então, terão condomínios, shoppings, complexos turísticos, comércios, até campos, né, de educação, de inovação lá dentro, e eles precisam de uma área assim que eles sejam autônomos aí em termos de energia e energia limpa, veículos. Aliás, o pessoal que entrar de carro lá tem que deixar o carro fora e depois de lá se deslocar com os veículos elétricos, né, disponíveis. A gente está falando de food system, né, agricultura regenerativa, e uma cidade totalmente interconectada, inteligente, né? Então, é onde a gente entra em todo esse conceito, né? É um desafio gigante, tá? Para os dois lados aí, mas nós estamos bem animados aí com esse projeto. E é todo nesse conceito aí de ODS, né? De uma cidade inteligente, conectada, resiliente. Muito bom, Márcia. Aliás, eu poderia citar os casos da BASF, né? Mas acho que ali na complementação a gente tem um pedacinho do que a Ana comentou, tá? Boa. Nossa, e a Márcia vai falando, Bruno, eu tenho assim, para cada uma frase da Márcia pensar que bacana, vou falar isso em contrapartida, mas aí a gente fica com tanta coisa que eu acho que é sempre muito rico essa nossa parceria aqui e nessas falas. Eu vou um pouco na sua linha, Márcia, ali em cidades sustentáveis. O que a gente sempre vê, Bruno, é que a BASF desenvolve produtos exatamente como a Márcia falou, em relação àquilo que é demandado pelos nossos clientes. Mas, gente, no fim, os clientes são a sociedade, né? Assim, sou eu, a Márcia, o Bruno, a gente que vem demandando cada vez mais soluções mais inteligentes, a gente vem percebendo cada vez mais os impactos das indústrias na sociedade, das empresas, então a gente vem cobrando cada vez mais, como sociedade, soluções que vão em direção à Agenda 2030 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E aí, como exemplo, a gente acabou de lançar, vou fazer propaganda aqui, um portfólio chamado Bicycle, pelo nosso time de aditivos para plásticos, onde a gente melhora a reciclabilidade, o resultado da reciclabilidade mecânica aqui no nosso país. Então, quando a gente olha um pouco das estratégias globais, a gente vê reciclagem química acontecendo na Alemanha, nos Estados Unidos, na Ásia. E na nossa região, nosso maior volume de reciclagem é mecânica. Então, como que a gente dá vazão para isso? Então, ali implementando aditivos químicos para melhorar a reciclabilidade mecânica desses produtos, desacoplando o crescimento da sociedade do consumo de novos materiais. Porque é isso que a gente espera também, né? A gente, quando olha hoje em dia os dados, tanto do Pacto Global, do World Business Council for Sustainable Development, a gente vê que existe uma camada da população que vive em extrema vulnerabilidade e que é esperado que a gente consiga melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, ao mesmo tempo que a gente não esgota os recursos da terra. Então, por isso que as soluções vêm nessa direção, elas já nascem com esse propósito de criar aí, falando da BASF, criar química para um futuro sustentável. Pensando aí em cidades sustentáveis, como a Márcia bem trouxe, a gente tem uma divisão global também de battery materials, que também se trata
trata justamente de como, com essa eletrificação de carros que a gente vê, de frotas acontecendo no mundo, a gente consegue colaborar com uma solução, tendo em vista que a gente sim é signatário, como a gente já falou várias vezes aqui, do pacto, a gente tem nossas metas em relação às mudanças climáticas, e sim, a gente tem a ambição de caminhar em cima dessa agenda. A mesma coisa quando a gente olha os portfólios de nutrição. Dentro do próprio portfólio de nutrição, a gente tem hoje em dia um tema que é a extração do óleo de palma. E o óleo de palma, quando extraído incorretamente, ele acarreta ali desflorestamento. Então, como que a gente já nasce com um produto com uma origem certificada, com um certificado RSPO ou com rastreabilidade, provendo à sociedade a solução que a gente, como consumidor, quer comprar no mercado, sustentável, que a gente queira dar para os nossos filhos, nossos pais, nossa família, nossos amigos, e que a gente saiba que vem contribuindo ali para um futuro literalmente, né, sustentável, que as próximas gerações possam ali usufruir do mundo da melhor forma possível. Então, sim, eu acho que respondendo como BASF, a gente olha, e aí, Bruno, respondendo a sua pergunta também, desde o início, como que essa solução nasce para enfrentar esse desafio de sustentabilidade como uma solução. É assim que a gente fala aqui, né? Nossas soluções em sustentabilidade. Boa. E indo um pouco nessa linha também, eu acho que é muito interessante o que vocês colocaram, né? É uma coisa muito presente quando a gente fala de grandes empresas, grandes corporações que têm essa visão um pouco mais holística do negócio. Uhum. Quando a gente traz isso para o nosso dia a dia, e aí eu falo mais no sentido de geração de negócio, nas duas pontas, tanto no sentido da venda das soluções que vocês têm, como também na contratação de fornecedores, parceiros, assim por diante. Os ODS, eles já são um fator ali para tomada de decisões, já é um fator ali, um critério que é levado em conta na tomada de decisão, tanto dos clientes, quando vocês vendem, quanto também ali dos contratantes, dos fornecedores que vocês venham a contratar? Quiser começar, Ana? Posso começar, Bruna? Eu vou começar Não pelos sei se você quer for... falar. Marcinha, quer ir? Quer que eu vou? Pode ir, pode ir. Até Tá. você me dá ideia quando você fala. Você também, Márcia. Adoro quando você começa. Eu vou começar, então, Bruno, falando aqui de fornecedores. A gente, sim, olha para os nossos fornecedores com essa ótica. E como que a BASF trabalha isso? A gente trabalha, por exemplo, com... Estou só procurando aqui, me desculpem, eu não tenho de cor, né, by heart, todos os ODSs, mas a gente quer diminuir as desigualdades. Então, quando a BASF tem um programa com o Integrare. O Integrare é uma entidade que tem ali um portfólio de fornecedores que são majoritariamente negros, PCDs ou indígenas. E a gente quer promover, então, o desenvolvimento social a partir da nossa cadeia de fornecedores, olhando esses aspectos também. Esse é um ponto. O outro ponto, ainda sem chegar no cliente, é como a gente se relaciona com as nossas comunidades. Então, nós temos na BASF conselhos consultivos comunitários, que é como a gente dialoga, onde a gente tem nossas fábricas, com a comunidade ao entorno. Nós queremos ouvi-los, quais são suas demandas, será que existe algo que a BASF pode contribuir para o desenvolvimento dessas comunidades locais? Então, atacando ali o pilar social e essa agenda. E, por fim, os clientes, a BASF está na pré-cadeia, né? Então, significa que a BASF vende para outra indústria. E aí, naturalmente, os nossos clientes, eles demandam muito em soluções sustentáveis da gente. Acabei de falar para vocês do portfólio do Bicycle, então, sim, naturalmente, isso é uma demanda de mercado. Produtos compostáveis, biodegradáveis, ou que promovem essa circularidade também são cada vez mais demandados. Soluções que têm ali relação com o combate às mudanças climáticas são cada vez mais demandadas. Então, a gente vê que nessa linha que a gente cada vez mais trabalha, existe muita preocupação em relação à preservação das florestas, preservação da biodiversidade, também como a gente trata, ainda faltou eu falar de um pilar que é dentro da BASF,
também diversidade e inclusão. Então, pensando um pouco dentro da BASF, a gente também tem aqui os nossos grupos de diversidade e inclusão, nosso grupo de pessoas negras, grupo de igualdade de gênero, grupo de pessoas LGBTQI+. Então, a BASF vem trabalhando, quando a gente olha a cadeia de valor dos fornecedores, dentro das nossas operações, dentro da BASF, também ao longo da cadeia de valor, tanto em relação aos clientes, quanto em relação a toda a comunidade, sociedade que a gente se relaciona. Obrigado. E, Márcia, isso nas CIMIs, como é que é presente? Ele é um fator de decisão na hora de contratar fornecedores e na hora de vender, talvez, as soluções de vocês? Principalmente na hora de vender, porque até a BASF, a BASF e as indústrias químicas, elas têm aquela, o Together for Sustainability, né, que é uma plataforma da EcoVadis, e a gente é obrigado a responder ali e prestar as contas em temas ainda a desenvolver. A mesma coisa a gente tem que puxar para os nossos fornecedores. Então, existe uma plataforma, aliás, acho que o mais importante, antes de falar dessa plataforma, é dizer que a gente procura desenvolver os fornecedores locais, né? Então, aqui, os fornecedores da Siemens, 90% são aqui do Brasil. E nessa plataforma, eles são obrigados aí a participar do Código de Conduta, tem que assinar esse Código de Conduta, né? Está muito baseado aí, tem as questões dos aspectos ambientais, dos direitos humanos, e principalmente aí ligado à compliance, onde é um tema bastante sensível para a nossa organização. Eles são obrigados a estarem em dia, né? E se não tiver, também eles precisam se comprometer a se desenvolver. Então, tem que ter um acordo, a gente dá o prazo aí para desenvolver aquelas questões ainda que a gente diria que está no radar vermelho, né? Então, é a mesma coisa aí para que os nossos clientes endereçam, né, como a BASF, tá? Então, acho que é importante hoje essa cadeia, né, que a gente tem formado de relacionamento entre as empresas, as indústrias e toda a cadeia de fornecedores. A BASF puxa a Siemens, e a Siemens vai puxando a cadeia, que vai puxando os demais também. E outra, né, a gente tem aí também até um compromisso hoje, no termo de descarbonização, onde já se entrou ali um compromisso de descarbonizar os nossos fornecedores também, tá? Até de neutralizar, como nós temos um compromisso de neutralizar até 2030, no Brasil, aliás, o nosso CEO fez um stretch goal aí para reduzir até 2025, né? Mas a gente já está chegando lá, a gente já está em 84% de redução. Mas aí agora entra a nossa cadeia de suprimentos também, que a gente vai puxar, né, nesse compromisso de neutralização até 2050, aí a gente tem o goal também para 2030, né? Então, é isso, né? Acho que vai puxando, a gente consegue dar um passo, aí a gente percebe que tem que dar outros passos também, é contínuo, tá? É um túnel. É interessante, né, esse ponto que você colocou, Márcia, porque realmente, né, acho que no começo, onde você ainda tem muita coisa para fazer, a gente costuma dizer quando o mato está alto ainda, você acaba fazendo isso mais a parte interna, né? Mas chega um momento que você tem que fazer essa neutralização quase que de 100%, e de fato tem que buscar isso em todos as conexões que a empresa tem em toda a cadeia, né? E até a gente vem sendo discutido muito na Alemanha hoje em dia, talvez isso venha a ser colocado como lei aí nos próximos meses ou ano, questão da responsabilidade estendida na cadeia de fornecedores, né? Então, todas essas questões ligadas à sustentabilidade, assim por diante, em alguns casos já são como lei para a própria empresa, começarem também a estar presente em toda a cadeia. Então, provavelmente vai valer para empresas alemãs, mas como as cadeias estão em outros países, as empresas de outros países, até mesmo pequenas e médias ali, vão ter que se adaptar a isso para continuar vendendo e prestando serviço para empresas alemãs. Vou continuar aqui, que é a seguinte: os ODS são muito importantes, isso está presente na empresa, está presente no portfólio, nossos clientes compram, nossos fornecedores têm que se adaptar para continuar na nossa cadeia. E como é que vocês trabalham em relação a pessoas? Como é que vocês fazem isso para conseguir promover dentro da empresa? Isso ele ainda é tratado de forma centralizada, vamos dizer assim, na área de vocês?
ou vocês buscam descentralizar, democratizar, vamos dizer assim, o acesso a essa informação? Quer começar, Marcia? Ok. Bom, sustentabilidade, ele não é uma área. A primeira coisa que a gente aprende, né, em ODS, sustentabilidade, é que impacta toda a organização. A gente falou muito, né, principalmente, eu falei muito na parte de negócios, mas ela está em toda a cadeia. Acho que a Ana, ela deu exemplos mais do dia a dia ali em toda a organização, que permeia como tema de diversidade, né? A gente também tem esse tema aqui na organização. Então, ela é toda a cadeia produtiva, tá? A parte financeira, a pessoa tem que ter responsabilidade também, de ser transparente nas informações, tem a área de compliance também, que faz parte da organização, e aí, aliás, o compliance é uma área, mas ela tem que também engajar toda a organização, tem o código que você tem que assinar, cumprir, treinar, RH entra junto nessa parceria, a gente tem falado muito em treinamento, capacitação dentro da Siemens, fora da Siemens, preparar como a gente está falando numa agenda de transformação digital, você tem que capacitar aí fora. Quem que entra para capacitar? Não é a área de sustentabilidade, eu tenho que contar com os meus colegas especialistas, com o RH, com quem for, parceiros aí, como vocês aí da HK, o Pacto Global entra bastante na questão, inclusive, do compliance, nesses treinamentos de compliance que eles dão. Bom, e aí dentro da Siemens, né, desculpa, a pergunta foi lá dentro, todas as áreas, eu acho que eu vou dar um exemplo aqui para você, que é do Internal Carbon Price. Internal Carbon Price, a gente está falando de precificação interna de carbono, e para você precificar, a gente está falando de dinheiro, né, e de mudanças climáticas. Quem que tem que entrar no jogo? Fora os técnicos da empresa, quem tem que fazer aí a redução das emissões, área financeira. E eu, quando a gente começou a engajar, eu falei, nossa, vai dar um trabalho, né, para engajar o pessoal. Trouxe pessoas de fora, clientes nossos, especialistas, para conversar com o pessoal, porque às vezes nem sempre a gente, quem fala assim, nossa, de novo a chata falando, então a gente traz pessoas de fora, né, para falar. Mas, assim, o que eu me surpreendi, que a área financeira comprou isso fácil, né? E deu um trabalho, né, para a gente desmembrar e precificar isso para todas as áreas, e a gente criou um fundo com essa precificação, tá? E esse fundo, hoje, que cada um contribui de acordo com a sua pegada de carbono, ela é reinvestida em ações. E aí o pessoal fica de olho, quem está pagando mais vai querer ações direcionadas, que está correto, né? Então, você tem todo esse engajamento, né, da organização, mas ela tem que ser assim, tem que estar no DNA também da pessoa, né? E outros temas aí, como a Ana comentou, de diversidade, a gente tem uma gama de pessoas, muita gente separados por times, assim, um cuida de raça, outro de empoderamento de mulheres, outro de PCD, isso vai crescendo de uma forma muito interessante, tá? E eu não faço nada, são eles que fazem, e o papel aí da área de sustentabilidade, acho que é encorajar, né? Encorajar, dizer o quanto é importante o trabalho de cada um, valorizar, mostrar o valor daquilo lá e o impacto que traz na organização. Tanto, né, assim, no orgulho de trabalhar na empresa, quanto também na imagem que isso pode trazer para fora. Tá? Acho que tem muita coisa para falar, vou parar por aqui, dar um pontinho aqui. Boa, Márcia, mas muito obrigado. Muito boa a explicação. E, Ana, e como é que vocês buscam promover também um assunto aí entre os colaboradores de forma transversal? Nossa, eu acho que primeiro eu faço de todas as palavras da Márcia as minhas, assim, a Márcia passou por áreas super interessantes, como o próprio time de compliance, entre tantas outras iniciativas de engajamento, diversidade e inclusão, como a gente já falou, né, Márcia, tão importante para as nossas empresas. Bruno, eu gostei muito da fala da Márcia, quando ela diz, sustentabilidade não é um departamento. Eu queria fazer um adendo aqui, Márcia, se você me permitir, que também sustentabilidade não é só custo.
né? Então, quando a gente pensa assim, como eu trabalho isso dentro de casa, algumas empresas podem pensar, então vou ter que contratar uma equipe, vou ter que contratar uma consultoria, vou ter que... Sim, em alguns casos e muito bem-vindo, mas não necessariamente você precisa ter custo com todas as suas ações ao atingimento da Agenda 2030 dentro da empresa. Então, por exemplo, eu separei aqui alguns casos. A gente tem na BASF 17 comissões de voluntariado na América do Sul. Então, essas comissões de voluntariado, elas atuam diretamente em alguns ODSs, como diminuição da pobreza, uma alimentação segura, elas se mobilizam para levar alimentos a comunidades carentes. A gente tem também outras ações, como as metas comunicadas também dentro da companhia. Então, direto pelo nosso grupo executivo da BASF, pelos membros executivos da companhia, o que é prioridade em sustentabilidade, diversidade e inclusão, está lá muito bem pautado, mudanças climáticas, portfólio sustentável. Então, com tudo isso, a gente gera um mindset que atinge, pensando em uma indústria química, toda a companhia. Então, eu tenho a equipe de engenharia e manutenção, pensando em como eles tornam seus produtos mais eficientes com soluções digitais, em parceria com a Siemens, por exemplo, ao mesmo tempo que a gente reduz água, energia, e isso gera redução de custos para a BASF. Então, quando a gente tem essa ótica de que sustentabilidade tem ali seu pilar econômico e também a gente consegue reduzir custos com isso ao longo da cadeia de valor, isso fica muito interessante. A gente tem aqui um programa de intraempreendedorismo. Então, no ano passado, nós tivemos mais de 400 inscritos no nosso programa e, no final, cerca de 10 projetos acelerados e cada um deles dentro de alguma temática muito interessante. Então, nós tivemos algumas iniciativas de diversidade e inclusão, outras sobre como a gente leva a educação científica, educação sobre química, que é o nosso objetivo de trabalho aqui na nossa região, para as escolas, para a população em situação de vulnerabilidade. Como que a gente promove essa agenda, então, dentro desse programa? Também tivemos ali uma ideia como programa de empregabilidade trans. Então, toda essa agenda perspassando os projetos que a gente trabalha com os colaboradores da BASF e ali em um diálogo muito, muito interessante com os executivos da companhia também. Muito obrigado, Ana. Pessoal, sendo bem pontual, a gente encerra agora, então, esse nosso momento de painel, mas a Márcia e a Ana vão continuar conosco. Eu sei que já recebemos algumas perguntas aqui, algumas delas eu até tentei incluir durante a nossa conversa, mas recebemos algumas outras também. Quem tiver, pessoal, mais pergunta para a Márcia e para a Ana, manda pelo Q&A ou pelo chat aqui embaixo, e daqui a uns 15 minutinhos, depois que a gente apresentar a nossa iniciativa, que o Fernando e a Gabriela do Pacto Global vão falar agora, a gente volta aí para discutir com vocês um pouco mais dentro do painel, quanto também nesse curso que nós vamos realizar nos próximos meses. Bom, com isso eu passo a palavra para o Fernando. Bom, verdade, deixa eu agradecer nossas colegas, né? Ana e Márcia, muito obrigado e já voltamos com vocês. Obrigada a vocês, até já. Bom, com isso eu passo a palavra então para o Fernando, da nossa equipe aqui de inovação e sustentabilidade. Fernando, fica à vontade. Obrigado, Bruno. Bom, queria agradecer também a Márcia e a Ana pelo painel. Acho que foi muito interessante entender um pouco mais, né, do que a Siemens e a BASF têm feito já trabalhando junto aos ODS. E acho que vai muito de encontro também a essa iniciativa que, em parceria com o Pacto Global, nós estruturamos, né? Na área de inovação, nosso objetivo principal é poder atender as empresas associadas à Câmara e cada vez mais a gente busca entender quais são as ferramentas que a gente pode oferecer para as empresas atingirem os seus objetivos. E o que é interessante, que nem quando a gente estava falando com algumas empresas sobre ODS, todas têm interesse, assim, de alguma forma implementar isso, mas não sabem por onde começar. Então, a gente pegou essa demanda e estruturamos, de fato, uma capacitação online, chamada ODS como Business Case, para que a gente consiga, de fato, oferecer as bases conceituais dos ODS, da Agenda 2030, e ferramentas que apoiam as empresas a entender como aplicar e como integrar isso, né, não só nas organizações, mas também em prol dos seus negócios. Então, a nossa expectativa é realmente sim, que o curso contribua no desenvolvimento de estratégias organizacionais, entender como integrar isso aos projetos que a empresa tem e, de fato, assim, não só ficar focada na parte, digamos, institucional, mas entender também algumas ferramentas de financiamento para conseguir alavancar esses projetos.
O que é interessante é que o curso ele vai tratar de uma forma transversal, né? Então, quando a gente pensa no público em si, podem ser, assim, colaboradores das mais diversas áreas das empresas. Pode ser tanto do setor empresarial, setor industrial, e não tem um departamento específico. Eu acho que foi interessante na fala da Márcia que ela quebrou, né? Falando que sustentabilidade não é necessariamente um departamento, né? E sim pode ser uma visão para a empresa como um todo. Então, até para contar um pouquinho, né, do conteúdo desse curso, eu queria chamar também a Gabriela Rosman, do Pacto Global, para contar um pouco da agenda do planejamento, para vocês conhecerem um pouquinho do que esse curso vai oferecer. Oi, Fernando, tudo bem? Oi, Gabriela. Eu estou tentando aqui tirar meu vídeo, mas acho que o host precisa habilitar. Deixa eu ver aqui. Será que foi agora? Foi. Obrigada. Bom, boa tarde. Primeiro de tudo, eu quero agradecer a todos e à Câmara Alemã. Nós do Pacto estamos bastante felizes e animados com esse projeto de um curso que fala sobre ODS, como as empresas podem contribuir para a Agenda 2030, né, e, sobretudo, como o Fernando estava dizendo, como que elas integram isso dentro das suas estratégias de negócio. Esse é o mandato do Pacto Global nas Nações Unidas. Então, a possibilidade de levar ele para o maior número de pessoas, né, como um curso EAD oferece, é um desejo bastante antigo nosso. Então, é muito bom estar aqui. Bom, então, minha missão é falar um pouquinho do curso. O curso ele é desenhado em 6 módulos e 18 aulas. É um curso bastante completo sobre o ODS e como uma oportunidade de negócio. Ele começa falando, o primeiro módulo, sobre os ODS, né, de uma maneira geral. Então, ele traz o conceito dos ODS, fala um pouquinho da história dos ODS, desde os objetivos do milênio, o que mudou, quais são as metas, quais são os indicadores, qual que é a escala desse projeto e quem é responsável, né? Tudo isso para a gente chegar aí e começar a falar do papel das empresas. Eu vou só fazer uma pausa aqui, que eu estou vendo a Petrina Santos também, e apresentá-la. Ela está conosco nesse projeto, é assessora de ponta a ponta do projeto, então vai aí trazer as suas contribuições e a sua experiência nessa área também, certamente. O módulo 2, então, a gente já entra mais na metodologia do Pacto Global. É uma metodologia nova, que faz com que as empresas consigam entender como que elas inserem os ODS nas estratégias, né? Desde a mensuração do impacto positivo e negativo, priorização dos ODS, integração dos ODS na empresa, que é uma área bastante crítica para a maioria, né? O Bruno ele fez uma pergunta para a Márcia e para a Ana, e inclusive a Márcia e a Ana trouxeram vários elementos desse curso, fizeram um curso já, e aí a comunicação e o relato, né? A importância do relato também, do compartilhamento de como a empresa está trabalhando com relação ao tema. Então, o segundo módulo, ele foca bastante no ferramental, nessa metodologia, que tem sido aí difundida aí há muito tempo e agora, recentemente, sofreu uma evolução, uma adaptação, e com uma grande característica principal, que é as ambições, as metas, né? Essa metodologia se chama Ambição para os ODS, então ela traz metas mais ousadas, né? Todo mundo sabe que a gente está enfrentando diversos problemas, diversos desafios sociais e ambientais, então a gente quer puxar as empresas para darem o seu máximo de contribuição. Então, num terceiro módulo, a gente entra falando sobre alguns desafios emergentes, né? Também, de novo, a Márcia e a Ana falaram de números desses desafios,
desigualdade social, ação climática. Então, a gente tem algumas aulas que vão falar sobre esses desafios que, claro, circunscrevem aí o setor privado. A gente vai falar de salário digno, que é uma temática também que vem crescendo, sobre ação climática, certamente, sobre corrupção, enfim, tem aí algumas temáticas que a gente vai cobrir, e o interessante é que a gente traz aí vários benchmarkings, casos, né, estudo de casos, para enriquecer o conhecimento, né, e trazer referencial para quem está fazendo o curso, de outras boas práticas. No quarto módulo, a gente traz o tema da inovação, que eu acho que é um tema muito caro e cujo a Câmara tem uma grande experiência e conhecimento. Então, a gente vai falar sobre como a inovação pode impulsionar os ODS e, de fato, né, na própria agenda 2030, nos próprios elementos e características, aí que a gente apresenta no primeiro módulo, a agenda menciona, né, os desafios são enormes e não temos respostas prontas, né? Então, temos que construir novas soluções para os desafios que enfrentamos. Então, esse módulo é super pertinente e relevante. E aí vai passar por temas mais específicos da inovação, né, de transformação digital, clean tech, green tech, trazendo aí de novo alguns casos. O quinto módulo, a gente fala de financiamento para a agenda, como o Fernando falou, né, qual que é o recurso necessário, então, para isso. Então, a gente fala um pouco de mercados de capitais e ODS, tipo de financiamentos, global funds, traz conceitos e alguns casos para falar sobre financiamento para a agenda, e também trazemos em uma aula um tema que é bastante recorrente hoje, que é o ESG, né? Então, e qual que é a relação dele com os ODS e com todo esse contexto que a gente traz. E, por fim, a gente termina falando sobre parceria e liderança para a sustentabilidade, né? A parceria ela é o ODS 17, é o ODS mais importante da Agenda 2030. O Guterres fala, o secretário-geral menciona ele em todos os momentos. Eu vejo que tem até uma pergunta aqui sobre parcerias e ODS, que ela é absolutamente relevante para que a gente consiga efetuar uma mudança rápida e real. E obviamente, aí sobre a liderança, acho que isso também as meninas falaram bastante, né? A gente tem algumas coalizões de organizações também para os ODS, que a gente vai citar, e mostrar como que essas parcerias elas se organizam, né? Elas se formam em prol dessa agenda, trazendo empresas, trazendo governo, trazendo startups, trazendo aí a sociedade civil também. Então, acho que essa é a estrutura básica do curso, né? Também não vou me alongar muito entrando em cada aula, mas acho que, em geral, né, desde o conceito básico até o ferramental, até algumas temáticas que são mais recorrentes hoje, né? Raça, gênero, etc., inovação, financiamento e finalizando por parcerias. Acredito que seja isso. Certo, ótimo. Fernando? Perfeito. Agradecer, Gabriela Petrina, aí pela breve introdução, né, sobre o curso. Petrina, desculpa, Fernando, você quer acrescentar alguma coisa, Petrina? Falta alguma linha? Não, tudo caminhado. Tá ótimo. E até para complementar, eu acho que muitas vezes a gente pensa, né, poxa, o curso online ele é interessante porque a gente tem a questão da escala, né, a gente consegue atingir um número maior de pessoas, ser feito em qualquer momento, mas até para apoiar também, né, a execução dos projetos, a gente vai ter uma etapa nesse curso que é a fase de mentorias também. A gente sabe, às vezes com a questão das aulas, é muito bom para ter ideias, mas na hora de executar, sempre bom ter alguém experiente que entende do assunto, e também a gente vai ter uma sessão de mentorias dentro desse curso para apoiar os alunos que venham a participar.
Eu vou compartilhar com vocês, eu vi até que chegou uma pergunta aqui no chat, onde encontrar, né, mais informações sobre o curso. Eu vou deixar um link aqui onde tem tanto um vídeo institucional sobre esse projeto, como também um formulário onde vocês já vão conseguir acessar o conteúdo programático mais detalhado, com a questão das aulas e tudo mais. E é interessante que, ao preencher esse formulário, a gente também já vai garantir para quem preencher, baixar esse conteúdo, 50% de desconto quando a gente abrir oficialmente as vendas. Podemos chamar que agora esse formulário já é uma etapa de pré-venda, mas não gera nenhum compromisso de fato, né? Mas a gente vai abrir as vendas oficialmente no dia 3 de maio, e ali sim a pessoa que já preencheu o formulário e até participou desse evento, a gente consegue aí oferecer uma condição especial no lançamento. Então acho que é bem interessante para, independente se for fazer o curso ou não, já garantir as condições, conhecer de fato o programa. E é interessante também porque, por exemplo, talvez tenhamos 5 pessoas da mesma empresa participando aqui. A gente olhando isso, a gente consegue até fazer um pacote para a empresa, fazer uma condição especial e fica mais interessante também, né? Então, eu vou disponibilizar o link aqui no chat e queria então devolver a bola para o Bruno para a gente partir para a parte de Q&A e fico à disposição também. Bom, muito obrigado, Fernando. Obrigado, Petrina. Obrigado, Gabriela. Eu vou convidar até agora todos voltarem. Fernando, pode conectar novamente. Petrina, Gabriela e a Ana e a Márcia, perdão. Então, todos que participarem dessa nossa conversa. E a gente vai abrir, então, agora para perguntas do público. Só teve uma pergunta que chegou aqui em relação ao curso, então, complementando o que o Fernando já falou. A gente vai fazer agora o pré-lançamento, o lançamento em maio de fato, garantam suas inscrições, essa condição especial. E esse curso é aberto tanto a empresas, colaboradores de empresas, quanto também participantes individuais. Então, você que não é ligado a nenhuma empresa, a nenhum CNPJ, você pode participar também do curso. Então, fica aí já esse convite para todos vocês. Ele é um curso bastante transversal, como colocado, a gente não está focando esse curso somente em áreas de sustentabilidade, muito menos áreas de sustentabilidade de grandes empresas, mas sim empresas de todas as cadeias e pessoas de todos os setores. É um assunto aí que hoje em dia deve ser tratado, até mesmo para a gente conseguir estabelecer uma cultura, né, de forma aí descentralizada nas empresas. Bom, com isso, então, vou dar início aqui às perguntas que nós recebemos. A primeira pergunta, que é do Edinaldo, é a seguinte: tem um projeto para mitigar os incêndios florestais. Vossas instituições têm alguma estratégia de apoio para projetos como este? Pois eles atendem alguns ODS. E aí talvez um pouco mais para todos, na verdade, é Pacto Global também. Se algum de vocês tem projetos ligados aí à parte florestal, ou mais especificamente a incêndio florestal. Sei, Ana, Márcia. Bruno, eu posso começar, o que a BASF tem, primeiro eu agradeço a pergunta, e eu vi que o chat está super rico, eu agradeço a todos que enviaram as perguntas. A BASF tem uma política florestal, e nessa política florestal, a BASF sinaliza muito bem que é contra incêndios florestais criminosos, toda a prática ilegal de desflorestamento. E, com isso, a BASF mantém ali seu posicionamento em relação a isso e, em contrapartida, qual tipo de solução a BASF tem em relação a florestas. Primeiro, nós temos um programa chamado Mata Viva, e o Mata Viva é um programa de reflorestamento junto com a Fundação Espaço Eco, onde nós temos ele já há alguns anos. Inclusive, ele é utilizado em regiões onde a gente tem perda de biodiversidade. O Mata Viva, hoje em dia, ele suporta a preservação de uma espécie ameaçada de extinção, que é o macaco muriqui, e nossa intenção é sempre ampliar isso, tanto em relação a outros clientes que queiram também potencializar esse plantio de árvores e florestas junto com a BASF, e também outros fornecedores, outros parceiros. A própria Fundação Espaço Eco, que é uma OCIP mantida pela BASF, oferece esse programa de reflorestamento também para quem tiver interesse, inclusive para quem quiser calcular a sua pegada de carbono do produto aqui, pessoa física, essa calculadora está disponível na Fundação, convido vocês a conhecê-la. Além disso, nós temos, como eu disse para vocês, um setor de agro, e todas as nossas soluções para a agricultura são voltadas à eficiência no campo. Então, a gente tem
uma solução digital chamada Charvio, que faz hoje em dia um mapeamento de uma região agrícola, por exemplo, e entende naquela região agrícola qual onde que exatamente um produto agrícola precisa ser utilizado. Com isso, a gente consegue economizar não só insumo químico, mas a gente também economiza água e, lógico, a gente transforma toda essa agricultura mais eficiente. E o que a gente entende por agricultura eficiente é plantar mais em uma área menor. Então, isso tudo pode ser conferido na nossa política florestal, é pública, está no nosso site, e quem tiver interesse em conhecer o Mata Viva, também convido vocês a falarem comigo ou com a Fundação Espaço Eco diretamente, é um programa muito bacana. Boa, muito obrigado, Ana. Márcia, não sei se você teria alguma coisa nessa área que queria complementar. Bom, eu vou tentar responder essa pergunta, tá? Dentro do DNA da Siemens, a gente não tem algo nesse sentido, em termos, assim, do programa de neutralização da nossa pegada, tá? O que a gente pretende fazer é neutralizar as emissões e estressar ao máximo com a eficiência energética, a eficiência produtiva que a gente tem em nossos processos, e no fim, aí, na aquisição aí do mercado de carbono, mas aí pensando também em tecnologias aí de energia renovável, né? Então, já dentro do nosso DNA. Em termos de portfólio, né? O que a gente tem aqui hoje, pensando, aí até a Ana acabou me dando uma ideia aqui, na parte de agronegócios, ou de reflorestamento, como a gente está na área de digitalização, é algo possível da gente pensar na questão de monitoramento, né? Então, já que a gente está falando de digitalizar, conseguir monitorar e fazer a gestão dessas informações, é algo possível para se pensar, mas acho que seria muito mais nessa linha. E, em termos de conservação de biodiversidade, nosso compromisso é, lógico, respeitar isso, né? Mas não tenho algo específico ainda em termos de metas, tá? Hoje, por enquanto. Mas agradeço pela pergunta, algo para se pensar. Obrigada. Gabriela, não sei se você e Petrina gostariam de comentar. No Pacto hoje a gente não tem nenhum projeto de floresta, mas teremos, está na estratégia, então eu vou deixar o meu contato, se a pessoa quiser enviar, e eu encaminho para a assessora de clima. Enfim, e aí você pode Muito bom. ter contato com ela, tá bom? Obrigadão, Gabriela. Minha próxima pergunta chegou tanto pelo chat quanto pelo Q&A, de formas diferentes, mas com o mesmo escopo, é em relação às parcerias. Como é que vocês costumam fazer esse trabalho de gestão de parcerias? E aí eu abro tanto para os dois lados, né? Porque aqui a gente tem tanto as empresas muitas vezes que demandam, quanto também o conteúdo, vamos dizer assim, para o meio do Pacto Global. Então, eu queria escutar um pouco das duas pontas. Como é que vocês veem essa gestão de parcerias? E até mesmo, vou juntar aqui com uma terceira pergunta que teve, se vocês sentem algum hiato, assim, algum gap nessa conexão entre empresas e potenciais parceiros, fundações, ONGs, assim por diante. Eu não sei daí quem gostaria de começar, Márcio ou Ana, fiquem à vontade. Quer começar, Ana? Você já está no mute aqui? Não estou lhe ouvindo, Ana. Opa, eu acho que eu estava no outro mudo aqui, desculpem. Eu concordo muito com o que a Gabriela falou, que o ODS 17 de parcerias, ele é uma força motriz para que toda a agenda seja alavancada. Eu não sinto, sendo franca, esse ato, esse gap de relacionamento com ONGs e outras instituições. Muito pelo contrário, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente sabe que a gente não faz nada sozinho. Quando a gente fala de atingimento da Agenda 2030, não há cabimento pensar em fazer isso sozinho. Então, a gente tem hoje em dia, como o Bruno bem falou, só os parceiros que estão aqui nessa call já são 4, a Siemens, a BASF, o Pacto, a HK, mais ali todos os seus associados. A gente dialoga constantemente com ONGs, tanto para ações relacionadas à educação, melhoria de empregabilidade,
também diminuição das desigualdades, também com outras instituições e diversas startups para produção e consumo responsável, que também promovem com a gente economia circular, também com outras instituições, Instituto Acatu, entre outras que eu poderia citar, aqui eu não gostaria de citar, porque senão eu sinto que eu deixo de fazer jus a alguns, mas a gente também tem, então Márcia, não sei como é a sua visão, mas eu penso que essas parcerias, elas são sim a força motriz, não, a gente só faz sustentabilidade juntos e não sinto esse gap de difícil diálogo, não, muito pelo contrário, é sempre muito produtivo, muito rico, e a gente sempre aprende muito um com o outro. Márcia? Concordo totalmente com o que você falou e complementando também o que a Gabriela falou sobre 17, tudo que nós fazemos hoje é com parceria. E hoje, para uma empresa crescer, aliás, o termo que está se usando bastante aqui é cocriação, né? E até às vezes competitividade, né? Que é entrar até às vezes com concorrentes aí, como vocês fazem aí da BASF, né? Com várias indústrias químicas naquele TFC, né? Não, Together for Sustainability, né? Todos juntos aí para a sustentabilidade, dentro dessa plataforma, junto com essa organização. A Siemens também, sim, aliás, a gente tem hoje 26 associações, tá? E nessa associação, aliás, eu faço essa gestão, ela tem também entre as organizações aí, agências aí como a ONU também, tem outras parcerias, mas as parcerias, assim, sim, como você comentou, sempre são muito bem-vindas, a gente tem que trabalhar em conjunto, hoje sozinho, na área de sustentabilidade, você não faz mais nada, tem que se ter essa parceria, aliás, um caso ali da parceria que a gente está fazendo, que a gente começou com a embalagem de papel, junto com a HK, vocês aí da BASF, uma outra empresa que veio de fora também, a Klabin, né, e aí também aquelas empresas do terceiro setor, né? A gente está fazendo esse trabalho conjunto aí na economia circular, né? Dos papelões. Então, sim, sempre, mas acho que também tem a questão da agenda, né? A gente tem que olhar muito a agenda da organização, o momento que ela está. A gente não consegue fazer tudo de uma vez. Acho que tem que começar aí com o que você tem, precisa entender o momento da organização, o que está acontecendo, e aí fazer a parceria de forma bastante consciente, né? Com todos vocês. Senão também acho que fica muita coisa e você não acaba não fazendo nada. Acho que tem ter uma boa gestão, né, para tudo isso daí. Tá? Esse seria meu recado. Bruno, acho que você está no mudo. Pelo menos uma vez no evento a gente tem que falar no mudo, né, gente? Achei que ia evitar hoje. E aí, Gabriela e Petrina, como é que vocês veem aí do outro lado? Vocês concordam com o que a Anne e a Márcia falaram? Quer falar, Petrina? Sim, super de acordo. E uma questão que eu queria destacar também é que hoje existem várias coalizões de organizações empresariais, o próprio Pacto, né, um ótimo exemplo disso, e ainda bem que existe, né, porque o setor privado ele deixou de ser coadjuvante na agenda, né, então tem sido de fato um co-protagonista também. Então a gente é muito feliz de ver o progresso da agenda, porque são mais atores assumindo essa corresponsabilidade também. Então existem essas diversas coalizões empresariais hoje, né, então a gente pode citar até outros movimentos que vale muito dar uma pesquisada na internet e acompanhar, e parceria é fundamental, né? Parece que, ao nosso ver, assim, a sustentabilidade ela foi esse convite da gente trazer a teoria do Michael Porter, de valor compartilhado, para a ponta, né? Então, a sustentabilidade é o exemplo disso, né? Junto com os ODS. Então, diversos atores trabalhando em prol de um objetivo comum e cada um ali cuidando das suas expectativas e de suas necessidades também, e que não é ruim, né? Isso de fato é uma coisa boa. Só acrescentando, né, no pacto a gente tem 1/3 de empresas, 1/3 de PMS e 1/3
de governo, NGOs e Sistema ONU, etc. Então, todos os projetos, debates que a gente promove, sobretudo nos debates, a gente sempre faz questão de trazer 3 perspectivas diferentes para enriquecer, como a Márcia e a Ana falaram, né? Então, não tem outro caminho, né? Por isso que a gente deixou, inclusive, a parceria para o fechamento do curso, né? Boa, muito obrigado, Gabriela. Realmente, a gente costuma dizer que hoje em dia os problemas são tão novos, né, e tão urgentes, que é quase que impossível a gente conseguir resolvê-los sozinho. E quando a gente entra no tema de sustentabilidade, o legal é que a maioria das empresas acabam tirando esse chapéu do concorrente e se vendo como colaboradores, né? Então, acho que é um tema de sinergia comum, que poucas vezes a gente vai ver uma empresa não querendo entrar na iniciativa porque tem um concorrente. Então, acho que na prática, é muito esse movimento. Tem uma outra pergunta aqui, essa é para a BASF, da Ana, que é a seguinte, do Luiz Menezes Santos. Gostaria de saber da BASF se o programa de sustentabilidade nos programas sociais tem algum planejamento de ampliar para nível nacional, já que os atuais projetos focam nas cidades onde há unidades produtivas da empresa. Eu agradeço a pergunta. Gostaria de dividir a resposta em 2 partes. A primeira é sim, a gente tem nossa estratégia de engajamento social muito orientada onde nós temos nossas indústrias instaladas, porque aquela população que vive o dia a dia daquela indústria em sua cidade, que tem muita interação com a nossa companhia. Então, é do nosso alto interesse que a gente tenha, por exemplo, jovens com educação científica, que a gente promova essa agenda na cidade, porque aí eu consigo também promover o desenvolvimento socioeconômico dessa sociedade, e no fim esse é um ecossistema muito rico, tanto para a sociedade quanto para a BASF. E por outro lado, essa nossa agenda, eu tenho que dizer que ela já é nacional. Eu gostaria de dar um exemplo aqui para também não me estender, que foram as ações de enfrentamento da pandemia que a gente tomou em 2020 e que a gente vai continuar tomando em 2021. Então, uma delas, por exemplo, foi a doação de 10 toneladas de superabsorventes da nossa planta de Camaçari, que resultaram em 126 mil fraldas que foram distribuídas pelos nossos parceiros, não se limitando ao nosso polo petroquímico em Camaçari e nem a cidade de Salvador. Nós atingimos ali mais de 4 estados com essa doação, e em estados que a gente, assim, diversos deles, em que a gente não tinha propriamente uma fábrica instalada. Então, a BASF já tem esse olhar. É claro que a gente também tem, como eu disse também já antes para vocês, nossos conselhos consultivos comunitários, que são ali a população que a gente dialoga onde temos fábricas, mas também temos, sim, iniciativas de sustentabilidade e engajamento social, não digo nem em nível nacional, falando aqui da nossa região, em nível regional. Tá? E aí, se a gente olha para baixo ao redor do mundo, a gente vê essa amplitude também. Muito bom, Ana, obrigado. Eu vou dar andamento aqui nas perguntas, só porque o tempo aqui está se encerrando. Vamos ver se a gente consegue responder mais alguma aqui. Tem algumas perguntas, pessoal, que eu acabei não vou acabar não respondendo, porque já foram tratadas ao longo da nossa discussão também. Mas vamos lá, tem uma pergunta do Gustavo Queiroz de Machado Matos. Haveria algum projeto referente aos ODS 14 e 15, que é o Vida na Água e Vida Terrestre? E aí, rapidinho, Ana e Márcia, e também Pacto Global, Gabriela e Petrina, se puderem comentar, caso tenham. Ana, você quer comentar? Márcia, fiquem à vontade, gente. Bom, da nossa parte, nosso impacto é muito indireto, tá? Eu acho que a gente tem que, como eu comentei lá atrás, né? A gente tem que trabalhar e priorizar as ODS que está no nosso DNA, primeiramente, nos nossos negócios, né? A gente tem um impacto indireto. Aliás, apesar de ser indireto na parte da terra, a Siemens ela está instalada ali na Anhanguera, a gente tem ali um pedacinho da Mata Atlântica dentro de uma área urbana, a gente tem 45 mil metros quadrados de uma mata atlântica original, né? Então, é um APP, né, que nós temos e nós conservamos.
Então, aliás, é a nossa maior contribuição aí no tema de biodiversidade direto aí da Siemens, tá? Então, seria o único, mas nós não inserimos isso como meta, porque ela já está lá, e a gente não achou justo colocar, tá bom? Boa. Ana? Olha, eu vou comentar em relação ao ODS 14, então a gente tem muita responsabilidade em relação ao uso eficiente da água, porque somos uma indústria química e usamos água nos nossos processos produtivos. Então, nós temos dentro da BASF um olhar bastante rígido em relação a como a gente reutiliza a água, como a gente trata essa água que já consumimos, como a gente torna nossos processos mais eficientes para que eles consumam menos recursos hídricos, e a gente, então, tem metas públicas, inclusive de redução de consumo de água, onde existem áreas de estresse hídrico, tá? Então, a BASF, ela tem muito essa preocupação. Nós temos em Guaratinguetá parceria com um projeto chamado Produtor de Água, que recupera nascentes em diversos pontos da cidade, que beneficiam aí cursos hídricos ao longo da cidade e também ali ao seu entorno. Em relação ao ODS 15, Vida na Terra, a gente sim tem o próprio RSPO, que é uma forma que a gente entende para a preservação da biodiversidade, nosso compromisso florestal, também para garantir ali a preservação da biodiversidade, o próprio Mata Viva, como eu falei para vocês, onde a gente também preserva nesse projeto o macaco muriqui, que é no Brasil uma espécie ameaçada de extinção, e refaço o convite para convidá-los a conhecer tanto o Mata Viva como vocês conseguem, a partir de suas pegadas individuais, pegadas de carbono individuais, fazerem um reflorestamento com o resultado dessa pegada de carbono. E como nosso processo, quando tem alguma relação de aquisição de algum produto da biodiversidade, a gente faz isso também de forma muito responsável, dialogando também com várias instituições que têm relação com isso, com a própria comunidade e promovendo ali sim a biodiversidade brasileira nas comunidades também que a gente tem intenção de desenvolvê-las, parcerizar, manter ali o conhecimento tradicional dessas áreas, entre outros. Espero ter respondido para vocês. Muito obrigado, Ana. E aí passar para o Pacto Global também. Obrigada. Eu, no ODS de Vida na Água, a gente tem um projeto que vai ser lançado muito em breve, que chama Blue Keepers, e ele é um projeto enorme com diversas empresas para a limpeza de plástico dos oceanos. Então, inclusive, quem tiver interesse nessa temática, enfim, nessa ação, pode entrar em contato, que ele é um projeto muitíssimo interessante, que tem aí uma mobilização enorme do setor privado, governo, ONGs, parcerias, e, enfim, é muito bom. E no de vida terrestre é o que eu acho que eu comentei antes, né, que é o de florestas. Também quem tiver, esse eu sei, esse ainda não está pronto. Então, mas quem quiser também entrar em contato, pode me escrever, deixei meu contato aqui. Eu lembrei, Gabriela, depois que você falou do Blue Keepers também, que a BASF ela é parte da Aliança para o Fim dos Resíduos Plásticos nos Oceanos, então complementando essa resposta também. E a gente colabora com o próprio Pacto, como eu pude não mencionar isso, na plataforma de ação por água, né, de recursos hídricos. Então, a gente tem uma coordenadora de águas aqui dentro da BASF que colabora diretamente com o Pacto em projetos nessa linha também. Muito obrigado. Pessoal, nós temos mais algumas perguntas aqui. Infelizmente, até a gente já passou um pouquinho o nosso tempo. Eu me comprometo aqui, junto com a equipe, a gente pegar essas perguntas, passar para as pessoas responsáveis, tentar vinculá-los aí para eles não ficarem sem respostas. Mas até por questões de tempo e outros compromissos, encerramos por aqui, então. Queria agradecer todos os speakers e até convidá-los aí a gente tirar uma fotinho digital assim que eu terminar aqui o nosso encerramento. Mas agradecer também todos os participantes, né? A gente teve um público excelente para esse evento. A gente está muito feliz com esse projeto que a gente está lançando hoje, muito feliz com os nossos parceiros, que é uma coisa tão falada hoje, né? Eu brinco que a gente não teria como fazer um curso sobre ODS sem fazer em parceria com o próprio Pacto Global. É a maior autoridade no assunto, então não tem como ser diferente isso. E como vocês podem ver também, a gente tem grandes players dentro da Câmara, como BASF e Siemens, que nos ajudam muito também com todos esses insights. Então, a gente convida vocês a
garantirem essa inscrição, participarem nesse momento de pré-venda e acompanhem também os nossos próximos eventos. Na semana que vem, a gente vai ter um evento similar a esse para lançar uma iniciativa voltada à economia circular. Então, isso em parceria com a Fundação Espaço Eco, é uma fundação aí no qual a BASF é líder. Então, um projeto muito interessante também, é um tema também que está muito em alta, a parte de economia circular. Eu imagino que grande parte das pessoas que estão participando aqui hoje são potenciais também interessados para essa outra pauta. Então, fica o convite, acesse o nosso site, acesse nossas mídias sociais. Se não sabe como nos encontrar, joga no Google, que vocês vão nos achar facilmente. E é isso, pessoal. Deixa aí os nossos contatos e até a próxima. Obrigada, Bruno. E a nossa fotinho. Márcia, A nossa fotinho. Obrigada. É. E aí eu vou pedir que o Caio para a Marina tire essa nossa super foto digital. É difícil, né, gente? Muitos online hoje em dia. Bom, beleza. Gente, muito obrigado. Até a próxima. Até, pessoal. Obrigada. Até a próxima, Obrigado, gente. pessoal. Tchau, tchau. Estar com vocês. Tchau, Márcia. Obrigada. Tchau, tchau, tchau. Ana. Tchau, obrigada, Gabriela. Obrigada, Petrina. Tchau, Obrigada. Bruno. Tchau, Ana. Leandro. Tchau. Tchau.